Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite para você. Boa noite. A Polícia Federal vai aumentar o combate a crimes financeiros, como a lavagem de dinheiro, com a ajuda da Federação Brasileira de Bancos e do BNDES. O grupo vai criar um observatório para monitorar comportamentos ilícitos, como no caso das empresas de tecnologia que foram usadas pela facção criminosa PCC no maior centro financeiro do Brasil. O crime organizado se infiltrou em uma das avenidas mais importantes para a economia do país, a Faria Lima, em São Paulo. Há 4 meses, uma mega operação revelou que o PCC administrava dezenas de fundos de investimento para lavar dinheiro. O esquema, que envolvia fraudes no mercado de combustíveis, expôs como estruturas financeiras complexas vêm sendo usadas para movimentar bilhões de reais de forma ilegal. A atuação cada vez maior do crime organizado em fraudes digitais e lavagem de dinheiro preocupa as autoridades. Por isso, hoje, a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos e o BNDES fecharam um acordo para criar estratégias de combate a essas quadrilhas, com foco na segurança do sistema financeiro nacional. Se o crime mudou, nós não podemos ficar parados no tempo e pensar em combater essa nova modalidade delinquente com as práticas que nós fazíamos há 10, 15, 20, 30 anos. Nós vivemos hoje um momento da economia digital, onde num clique se faz transferências de vários milhões de reais. A parceria prevê estratégias como a criação de um observatório para monitorar possíveis crimes financeiros e investimentos em estudos e capacitação de profissionais. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, disse que existe uma preocupação com a proliferação de empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros sem nenhum controle do Banco Central. Aí começa a receber dinheiro do crime, mas o que aparece publicamente é só o CNPJ de 2 CPFs que não tem problema. Mas embaixo está tudo podre, é lavagem pura. Então não pode ter instituição financeira sem autorização, controle e regulação do Banco Central. A Federação Brasileira de Bancos também defende a regulação das chamadas fintechs no combate à lavagem de dinheiro. O crime organizado, infelizmente, já se infiltrou nos tecidos da economia. Nós vimos uma explosão de instituições financeiras que se mostraram frágeis e vulneráveis no que diz respeito à integridade. Presidente Lula sanciona a lei que torna obrigatória a coleta de DNA de todos os presos em regime fechado. Ministro Flávio Dino suspende parte de projeto do Congresso que liberava emendas parlamentares. Cerco americano a petroleiros na Venezuela gera tensão global. General russo morre em explosão de carro-bomba em Moscou. Em Salvador, médico desce de ambulância para pedir a motoristas que abram caminho. E a festa corintiana pela conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. No Rio de Janeiro, a segurança no complexo penitenciário de Bangu foi reforçada depois de uma tentativa de resgate de presos no fim de semana. Olha, o plano só não deu certo porque os criminosos erraram o local e foram descobertos. A câmera de segurança registrou o momento em que um agente, do alto de uma torre de vigilância, atira para afastar 2 homens que estão perto do muro do complexo penitenciário. Os criminosos vestem roupas pretas e usam máscaras para não serem identificados. A dupla desiste do resgate e foge em um carro que aguardava do lado de fora. Quando as equipes de segurança chegam, ninguém é encontrado. Durante a fuga, os criminosos deixaram para trás uma escada com cordas e uma mochila com ferramentas. A investigação interna apontou que o plano teria começado há 3 meses. 4 detentos seriam resgatados. A Secretaria de Administração Penitenciária identificou que eles já tinham cerrado grades e aguardavam os outros criminosos para completar a fuga. O que os presos não sabiam era que o resgate estava no presídio errado.
Os detentos aguardavam nesta unidade, que fica ao lado da outra unidade onde a dupla de resgate ficou posicionada. Essa unidade fica ao lado da Lemos Brito, mais ou menos uma distância de 5 metros de um muro para o outro. Depois do episódio, os 4 detentos, que seriam resgatados, foram transferidos para o presídio de segurança máxima de Bangu 1. 2 pessoas foram presas hoje em Salvador durante uma operação conjunta das polícias federal e militar contra um grupo ligado à facção criminosa Comando Vermelho. Telhado, último andar. Assim que a polícia chegou, os suspeitos tentaram fugir pulando nos telhados dos vizinhos. Segundo a investigação, a casa em que eles estavam era usada como ponto de distribuição e armazenamento de drogas. Dentro do freezer havia 11 tabletes de cocaína e maconha escondidos. Os policiais também apreenderam carregadores, pistolas e munições. Os presos vão responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 68 suspeitos foram presos em Porto Velho numa operação contra o PCC. Parte dos mandados de prisão preventiva foi cumprida em um condomínio popular da cidade. No total, 68 pessoas foram presas por suspeita de integrar facções criminosas envolvidas em tráfico de drogas, porte ilegal de armas e receptação. Além de Rondônia, a 8ª fase da Operação Audácia aconteceu no Amazonas e no Paraná. 2 homens foram presos suspeitos de sequestrar um empresário, que também é o vice-prefeito de um município no Rio Grande do Sul. Gilson Trenepol, de 65 anos, ficou nas mãos dos criminosos por cerca de 48 horas em um cativeiro no município de Marau, a 270 quilômetros de Porto Alegre. Segundo a polícia, Gilson estava em uma festa de confraternização no último sábado na cidade de Não Me Toque, no Norte Gaúcho. Quando chegou em casa, foi rendido pelos criminosos. Os sequestradores levaram o empresário para uma casa alugada em uma área de mata. A partir daí, passaram a extorquir dinheiro da família da vítima. Gilson é vice-prefeito de Não Me Toque e dono de uma grande empresa de máquinas agrícolas. A polícia começou as buscas e localizou um dos criminosos e a vítima no meio da mata. A vítima aproveitou o ensejo para se aproximar da equipe e o delinquente acabou retornando para o mato. Imediatamente, as forças de segurança formaram cercos na região. Um dos suspeitos foi preso em flagrante ontem à noite. O outro foi detido em meio a uma plantação de milho na manhã desta segunda-feira. O destaque internacional: um general russo foi morto hoje em Moscou na explosão de um carro-bomba. A bomba colocada embaixo do carro foi detonada quando o tenente-general saía do estacionamento. Fanil Sarvarov, de 56 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele chefiava a diretoria de treinamento operacional do exército russo. Os investigadores acreditam no envolvimento do serviço de inteligência da Ucrânia. Há um ano, Kiev assumiu a autoria de um ataque com bomba que matou outro oficial russo de alto escalão. O conflito entre Rússia e Ucrânia já dura quase 4 anos e as negociações para a paz ainda seguem sem acordo. Representantes americanos e ucranianos consideraram as últimas conversas como produtivas e construtivas. O plano de paz elaborado por Estados Unidos foi retificado em 20 pontos por Rússia, Ucrânia e União Europeia. A principal divergência seria que a Rússia quer anexar os territórios conquistados da Ucrânia. Hoje, Moscou controla cerca de 20% da área total do país vizinho, mas o presidente ucraniano descarta essa hipótese. Apesar das negociações, relatórios divulgados pela inteligência americana contradizem a possível vontade de Vladimir Putin de colocar um ponto final na guerra. Segundo o documento, ele não abandonou o objetivo de anexar a Ucrânia e ainda recuperar partes da Europa que pertenciam à antiga União Soviética. Uma operação do Exército de Israel contra o terrorismo deixou 3 mortos no Líbano.
O ataque foi feito por um drone próximo à cidade costeira de Sidon, no sul do país. Israel afirma que a ofensiva tinha como alvo integrantes do grupo terrorista Hezbollah. O bombardeio acontece em meio ao plano do exército libanês para desarmar o grupo extremista. As operações são realizadas a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel e a missão deve ser concluída até o final deste ano. Também hoje, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aprovou a criação de uma comissão especial para investigar os eventos e as circunstâncias dos ataques dos terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023. Os Estados Unidos triplicaram a bonificação para imigrantes ilegais que se autodeportem. Além do voo de volta, o governo americano vai pagar o equivalente a quase R$17 mil por estrangeiro sem documento que deixar o país voluntariamente. O incentivo foi anunciado hoje pelo Departamento de Segurança Interna nas redes sociais. Numa postagem, o órgão escreve $3 mil para sair já. Além de um voo gratuito de volta para casa, imigrantes ilegais podem se inscrever para a autodeportação. Segundo a chefe da pasta, Kristi Noem, a medida tem validade até o fim do ano. Se o imigrante esperar até ser detido e deportado, nunca mais terá a oportunidade de voltar aos Estados Unidos, reforçou a secretária de Segurança Interna. 1.900.000 pessoas deixaram o país voluntariamente em 2025, segundo o Departamento de Segurança Interna. Cerca de 200.000 utilizaram o programa de bonificação antes de Donald Trump triplicar o valor. Agora, com o pagamento de quase R$17 mil por pessoa, o governo americano espera alavancar as deportações. E a Dinamarca convocou o embaixador dos Estados Unidos para prestar esclarecimentos depois que o presidente Donald Trump nomeou um enviado especial para a Groenlândia. Na diplomacia, essa medida é sinal de forte insatisfação. A reação diplomática acontece depois do governador da Louisiana, Jeff Landry, afirmar que vai trabalhar para fazer a Groenlândia parte dos Estados Unidos. O território no Ártico é autônomo, mas integra o Reino da Dinamarca. Trump já afirmou ao longo dos anos que tem interesse na região por conta da localização e dos recursos minerais. O chanceler dinamarquês disse que o futuro da Groenlândia está nas mãos do próprio povo da região. Uma pessoa morreu depois de uma tempestade no norte da Califórnia, Estados Unidos. Fortes chuvas provocaram inundações na cidade de Redding. O corpo da vítima foi encontrado dentro de um carro. A região recebeu no final de semana a chuva prevista para quase todo um mês. Danos em estradas e casas também foram registrados. As autoridades alertam para que os moradores evitem áreas de risco até sexta-feira. As equipes de resgate ainda monitoram rios e córregos. E um tornado foi registrado na fronteira do Brasil com o Paraguai. Foi nesse fim de semana. O fenômeno aconteceu em Alto Paraná. Você vê aí no detalhe, no Paraguai. A região faz divisa com o Paraná. O tornado foi classificado como de intensidade moderada, com ventos que atingiram cerca de 100 km por hora. Não há informações sobre feridos. A primeira semana do verão começa com altas temperaturas em grande parte do Brasil. A Lidiane Sayuri já está com a gente para trazer os detalhes da previsão do tempo. Oi, Lid, boa noite. Oi, Cris. Olha, vai esquentar mais. Temos uma nova onda de calor que deve seguir até domingo. Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite a você que está com a gente. O verão já é uma estação quente, mas a expectativa é de temperaturas acima do normal. As áreas em vermelho, que incluem o leste de Santa Catarina, partes do Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e todo o estado de São Paulo, devem registrar temperaturas até 5 graus ou mais acima da média. Terça-feira, de sol sem chuva em São Paulo e no Rio de Janeiro, com máximas de 34 e de 37 graus. Em Porto Alegre, dia de céu nublado com alerta para temporais à tarde, faz até 33. Hoje, o Rio Grande do Sul registrou a maior quantidade de chuva no Brasil. As imagens de satélite mostram nuvens muito carregadas no centro-norte, em partes do Nordeste e no extremo sul.
Amanhã, a circulação de ventos quentes e úmidos favorece a chuva de norte a sul do país. No Rio Grande do Sul, alerta para temporais com rajadas de vento, raios e risco de granizo. Tem previsão de chuva ainda mais forte na divisa entre Amazonas, Mato Grosso e Pará. O sul da Bahia e o norte do Espírito Santo também entram em atenção para pancadas de chuva mais intensas. Em Florianópolis, faz 33 graus à tarde. Em Vitória, 30. 27 em Brasília, 29 em Manaus e até 31 em Fortaleza. Tempo Delivery. A Carmen é do Recife, Pernambuco. Boa noite, Carmen. Conte com períodos de céu nublado e chuva entre terça e quarta. Na quinta, sol entre muitas nuvens, sem chuva. Máximas de 30 e de 31 graus. O Gilson é de Barreiras, Bahia. Oi, Gilson. Terça nublada com chuva isolada à tarde até 27 graus. Na quarta e na quinta, sol encoberto com máximas de 28 e 30 graus. Envie seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Edu, Cris. Obrigado, Lid. Ainda hoje você vai ver a ação de um médico que desce da ambulância para pedir passagem no trânsito em Salvador. E a seguir, ministro Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar ao general Augusto Heleno, condenado por participação na trama golpista. Estamos de volta para você saber que o ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar humanitária ao general Augusto Heleno, condenado pela tentativa de golpe de Estado. Então vamos a Brasília com Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Por quais motivos Moraes tomou essa decisão? Oi, Edu. Boa noite para você, para a Cris e para todos. Uma perícia médica feita pela Polícia Federal confirmou o diagnóstico de Alzheimer no ex-ministro Augusto Heleno. Apesar dos detalhes não terem sido revelados por conta do sigilo, com base no laudo dos peritos, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu a prisão domiciliar humanitária ao general Augusto Heleno, que tem 78 anos. Ele foi condenado a 21 anos de prisão por participação na trama golpista do 8 de janeiro e está preso no Comando Militar do Planalto, aqui em Brasília, desde o dia 26 de novembro. Agora, o general da reserva vai precisar usar tornozeleira eletrônica e entregar todos os passaportes. Ele não poderá usar as redes sociais, nem o celular, nem receber visitas que não sejam autorizadas por Alexandre de Moraes. A defesa do general Augusto Heleno já havia apontado o estado de saúde no pedido de concessão do benefício e disse que ele vai cumprir todas as medidas cautelares. Edu e Cris, é com vocês. Obrigada, Tiago. A Câmara dos Deputados pediu o cancelamento dos passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Eles tiveram os mandatos cassados na semana passada. O pedido de cancelamento foi feito pela Câmara dos Deputados ao Ministério das Relações Exteriores. Eduardo Bolsonaro diz que a intenção é bloqueá-lo no exterior. Alexandre Ramagem não comentou a decisão. Os passaportes dos familiares dos ex-deputados também foram cancelados e devem ser devolvidos ao Itamaraty. O ministro Flávio Dino suspendeu parte do projeto aprovado no Congresso que, segundo o ministro do STF, ressuscitava as chamadas emendas de relator. Essas emendas foram consideradas inconstitucionais em 2022 pelo próprio Supremo. A decisão foi em caráter liminar. No documento, o ministro Flávio Dino alega que o trecho da lei permite o uso de verbas que não foram utilizadas entre 2019 e 2023, as chamadas emendas de relator. Essas emendas também são conhecidas como orçamento secreto e foram consideradas inconstitucionais em 2022 pelo Supremo Tribunal Federal. Para o ministro, tornar novamente válidos valores que não foram processados ou já cancelados ressuscita a modalidade de emendas, que já foi definida como inconstitucional. Ele ainda acrescentou que restos a pagar regularmente cancelados deixam de existir no plano jurídico, pois a sua revalidação equivale à criação de nova autorização de gasto, sem previsão na lei orçamentária.
O pedido apresentado ao STF por parlamentares do PSOL e pelo partido Solidariedade alega que o pagamento dessas emendas viola questões orçamentárias, além de permitir o uso de dinheiro desses repasses. O artigo suspenso pelo ministro foi inserido no texto da lei que trata de redução de benefícios fiscais e que não tem relação com o tema. Na prática, permitiria o uso de quase 2 bilhões de reais em novas emendas. Flávio Dino ainda determinou um prazo de 10 dias para que o Congresso dê explicações sobre o trecho incluído na lei. O ministro do STF suspendeu o artigo de forma preventiva, caso o projeto de lei venha a ser sancionado. O PL foi aprovado na última quarta-feira e chegou à Casa Civil na sexta. O presidente Lula pode vetar totalmente apenas uma parte ou sancionar. A decisão liminar vai ser levada ao plenário virtual da Corte em fevereiro. Veja a seguir: presidente Lula sanciona a lei que torna obrigatória a coleta de DNA de presos em regime fechado. Motoristas se surpreenderam com a atitude de um médico socorrista em Salvador. Ele saiu de uma ambulância no meio do trânsito para pedir passagem e abrir caminho. Desesperada, a imagem é impressionante. Graças ao esforço da equipe e também do médico, o paciente conseguiu chegar ao hospital. Uma prova da importância do tempo, do empenho dos médicos e da solidariedade para salvar vidas. No meio do congestionamento, este médico do SAMU sai da ambulância e corre entre os carros. A pressa tem motivo: liberar o caminho o mais rápido possível. A gente está dentro da ambulância, o condutor pedindo passagem e não termos, né? As pessoas estavam desatentas, né? Vi pessoas mexendo no celular, conversando. O caso aconteceu em Salvador neste fim de semana e o paciente conseguiu ser salvo a tempo. Mas nem sempre isso acontece. No início do mês, as equipes tiveram dificuldade para passar entre os carros no trânsito, mesmo com a sirene ligada. E um homem que tinha sofrido um infarto acabou morrendo. Os vídeos foram gravados por uma enfermeira, que diz que a equipe também enfrenta outro desafio nas ruas: a imprudência dos motoristas. Um técnico motociclista que foi acidentado por uma outra moto. Então o nosso técnico que estava indo socorrer alguém passou a ser vítima, não é? O Código de Trânsito Brasileiro determina que as ambulâncias tenham prioridade na livre circulação. A sirene e os efeitos luminosos são usados para alertar os motoristas. Segundo a lei, eles têm obrigação de dar passagem. Mesmo com sirene, mesmo previsto em lei, né, essa questão da passagem a um veículo de emergência, infelizmente as pessoas ignoram. É uma situação que é enfrentada todos os dias pelos condutores. Um homem foi preso após furtar uma ambulância e provocar um acidente em Santa Catarina. O veículo ficou destruído. Segundo a polícia, a equipe do SAMU foi acionada para socorrer uma pessoa que passava mal e apresentava sinais de embriaguez. Durante o atendimento, o paciente agrediu os socorristas e fugiu com a ambulância pela BR-470. O suspeito foi detido depois de perder o controle do veículo e bater contra uma árvore. Ninguém ficou ferido. 6 pessoas foram resgatadas em alto mar depois que uma lancha pegou fogo em Paranaguá, no litoral paranaense. A embarcação de luxo transportava 4 adultos e 2 crianças quando começou o incêndio. Os tripulantes tiveram que pular na água para se proteger. Eles foram socorridos por um pescador e estão fora de perigo. As causas do incidente ainda estão sendo investigadas. Uma nova lei sancionada hoje pelo presidente Lula amplia as regras atuais e torna obrigatória a coleta de DNA de presos em regime fechado. O material vai para um banco de dados oficial. Pode ser usado agora em futuras perícias. Basta uma pequena amostra de material genético para provar se o suspeito é o responsável pelo crime. É muito difícil que o indivíduo que comete, principalmente esse tipo de crime violento, dentre os quais o estupro ou o estupro de vulnerável, consiga se safar ante a prova técnica de um laudo de DNA. Foi por meio do banco genético que a polícia em Goiás conseguiu prender o Wellington Ribeiro da Silva, considerado o maior estuprador em série do Brasil.
Ele teria violentado mais de 50 mulheres. Exames de DNA já confirmaram, até agora, 37 casos. Atualmente, o Banco Nacional de Perfis Genéticos conta com registros de mais de 270 mil criminosos brasileiros. Uma mudança na legislação deve aumentar esse número, com a obrigação da coleta de DNA de mais pessoas com passagens pela polícia. Até então, só podiam ser coletadas amostras de DNA de criminosos condenados por crimes violentos contra a pessoa, como homicídio e feminicídio, crimes hediondos e crimes sexuais. Agora, a legislação estende a coleta para suspeitos presos em flagrante e também autoriza a inclusão de pessoas condenadas por crimes que prevêem pena em regime fechado, como tráfico de drogas. Os laboratórios criminais em todo o Brasil vão ter 30 dias para se adaptar às novas regras. E quanto mais DNAs nós tivermos aqui cadastrados, alimentando o nosso banco, nós vamos ter ainda mais capacidade para respostas rápidas e efetivas para as mais diversas investigações policiais. O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou que o limite de passageiros no aeroporto Santos Dumont, região central do Rio de Janeiro, deve aumentar no final do ano que vem. O prefeito da cidade, Eduardo Paes, e a Federação das Indústrias, os dois são contra a mudança e defendem que o aeroporto do Galeão, mais afastado do centro, seja a principal porta de entrada no Rio. Apesar do fluxo intenso no aeroporto Santos Dumont, o número de pessoas que passam por aqui é limitado. Desde 2023, o teto é de 6,5 milhões de passageiros por ano, mas pode aumentar para 8 milhões, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos. O Santos Dumont fica na região central do Rio, o que facilita os deslocamentos pela cidade em relação ao Aeroporto Internacional do Galeão. Fui para Curitiba, embarquei no Galeão, desci agora no Santos Dumont e super tranquilo. O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou hoje que a ampliação da capacidade de passageiros aqui no Santos Dumont está prevista para acontecer de maneira gradual. A previsão é de que a mudança comece a partir do último trimestre do ano que vem. O prefeito do Rio de Janeiro é contrário à mudança. Segundo o Eduardo Paes, o atual limite de passageiros no Santos Dumont aumentou a demanda no Galeão, que tem pistas maiores e mais capacidade de transporte. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro também defende a restrição de passageiros e que o Galeão continue sendo a principal porta de entrada na cidade. O que os dados vêm apresentando ao longo desses 2 anos é que houve um ganho para o estado do Rio de Janeiro, para a economia da capital e do estado, com essa limitação, na medida em que eu tenho um maior volume de passageiros chegando e um maior volume de carga também chegando no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o prefeito do Rio disse que forças ocultas estão se movimentando na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para alterar a política de restringir os voos no Santos Dumont. A ANAC repudiou as declarações e afirmou que a flexibilização das operações no Santos Dumont vem sendo discutida desde junho, de forma aberta e transparente. A ponte que liga o Tocantins ao Maranhão foi reinaugurada hoje, exatamente 1 ano depois do desabamento. Para marcar a reabertura, o ministro dos Transportes, Renan Filho, o governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, e o governador do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, caminharam de braços dados sobre a nova ponte. Horas antes, caminhões seguiram em fila pelas pistas para atestar a segurança da estrutura. O trânsito foi liberado durante a tarde. A nova ponte entre Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, tem 630 metros de extensão, 19 metros de largura e altura de 154 metros. O investimento do governo federal foi de 172 milhões de reais. No dia 22 de dezembro do ano passado, a ponte, construída em 1961, desabou e os veículos que faziam a travessia caíram no Rio Tocantins. 14 pessoas morreram, 3 ficaram desaparecidas. Parte do trecho norte do Rodoanel foi inaugurada hoje em São Paulo.
A obra, que tem 24 quilômetros de extensão, deveria ter sido concluída em 2016. A expectativa é que cerca de 40 mil veículos, entre eles os caminhões, passem a usar o rodoanel e deixem de circular pelas marginais, desafogando o trânsito nas vias. O trecho inaugurado foi entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias. A nova ligação vai estar aberta para os motoristas a partir de amanhã. A conclusão total do rodoanel está prevista para o ano que vem. E o segundo trecho, até Raimundo Pereira de Magalhães, vai ser entregue no segundo semestre do ano que vem. A gente conclui o rodoanel inteiro. O ex-secretário estadual de Transportes do Rio de Janeiro, ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, foi condenado a 3 anos e 7 meses de prisão e multa por fraude imobiliária. Segundo o Ministério Público, em 2014, ele e outros 2 condenados no mesmo processo teriam acertado o pagamento de R$500 mil para a emissão de escrituras e registros irregulares de lotes rurais. De acordo com a investigação, as terras pertenciam a pessoas simples que foram enganadas ou que tiveram as propriedades tomadas de forma ilegal. Os réus ainda podem recorrer em liberdade. Reis classificou a condenação em primeira instância como uma decisão infeliz e improcedente. Ele fez questão de afirmar que confia na justiça. O Congresso Nacional entrou no chamado recesso parlamentar, nas férias, mas deixou pendentes muitos projetos de interesse dos 3 poderes. Bom, entre as matérias que devem pautar o ano que vem estão a PEC da Segurança Pública e a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Deputados e senadores já deixaram a capital federal depois da aprovação do orçamento na semana passada. O recesso por aqui começa oficialmente amanhã, mas, desde sexta, os salões verde e azul, acostumados com movimentações intensas dos parlamentares, estão assim, parados. Os projetos que não foram aprovados em 2025 vão ter que aguardar até fevereiro do ano que vem. Entre eles, pautas de segurança pública enviadas pelo presidente Lula ao Congresso. Infelizmente, os 2 projetos mais importantes desse tema ainda não viraram lei. A PEC da Segurança e o PL Antifacção. Eles são fundamentais para garantir mais integração entre as polícias e para endurecer o combate às facções criminosas que, infelizmente, estão se espalhando pelo Brasil. O presidente Lula condicionou a recriação do Ministério da Segurança Pública à aprovação da PEC pelos parlamentares. Mas, se depender da oposição, a proposta não vai avançar. A oposição estará unida nesse foco, mostrando e fiscalizando em todos os estados da Federação Brasileira o que o governo prometeu e não fez, para o Brasil não ser enganado novamente. Ficou para o próximo ano a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal. Senadores, como o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, defendiam o nome de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Mesmo com tensões com o Congresso Nacional, a Secretaria de Relações Institucionais do governo afirmou que vai recomendar a revisão dos 61 bilhões de reais em emendas parlamentares aprovados no orçamento de 2026. A sinalização de veto pelo presidente Lula pode indicar mais uma crise entre poderes e dificultar o avanço de pautas importantes no próximo ano. A polícia do Maranhão procura por um prefeito do interior do estado suspeito de desviar 55 milhões de reais. Paulo Curió, do União Brasil, é prefeito de Turilândia, no interior do Maranhão. Ele teria montado empresas de fachada com a ajuda de aliados para receber valores relacionados à venda de notas fiscais falsas. O esquema desviou mais de 55 milhões de reais dos cofres públicos. Nesta segunda-feira foram cumpridos 21 mandados de prisão em cidades do Maranhão, além de 51 mandados de busca e apreensão. Entre os presos estão a vice-prefeita da cidade, Tânia Mendes, e mais 5 vereadores. Paulo Curió não foi localizado e está foragido. Cerca de 22 milhões de reais foram bloqueados das contas bancárias dos investigados. Carros de luxo e dinheiro em espécie foram apreendidos na operação. A defesa dos suspeitos não foram localizadas. Também tivemos apreensões de embarcações, de UTV, de carros, então de vários outros bens de valor. De acordo com o Ministério Público, existem fortes indícios de crimes como organização criminosa, fraude em licitação,
corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro, ocorridos durante a gestão do prefeito. Uma imagem que chama a atenção e vem da Turquia. A última sessão do ano no parlamento do país foi marcada por uma briga generalizada. Imagens mostram a confusão entre os deputados no plenário. A discussão entre governistas e oposição acabou em socos e empurrões. O presidente da casa foi obrigado a suspender a sessão para restabelecer a ordem. Depois de alguns minutos, a reunião foi retomada e o orçamento do ano que vem foi aprovado. O presidente Donald Trump anunciou hoje a construção de 2 novos navios de guerra em meio às tensões com a Venezuela. Ao lado do chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, do secretário de Guerra, Pete Hegseth, e do secretário da Marinha, John Phelan, Donald Trump revelou que as embarcações serão as mais poderosas já construídas. O governo americano fecha o cerco a petroleiros considerados clandestinos por Washington. Segundo a imprensa americana, os Estados Unidos perseguem uma embarcação que deixou a Venezuela com petróleo bruto ligado ao Irã. A China é a maior importadora de petróleo venezuelano e classificou as operações dos Estados Unidos como uma grave violação do direito internacional. Já o governo de Nicolás Maduro chamou a ação de um ato de pirataria internacional. E no Japão, a usina nuclear de Fukushima vai ser reativada. A estrutura está fora de operação desde 2011, depois que um terremoto seguido de um tsunami atingiu a região. Uma assembleia da província de Niigata, onde fica a usina, aprovou a retomada das atividades nesta segunda-feira. Segundo a emissora pública do Japão, a empresa responsável pretende reativar o primeiro reator no mês que vem. É a mesma companhia que administrava a instalação quando houve o desastre nuclear. O acidente foi provocado por um terremoto seguido de tsunami que devastou a região em 2011. O fenômeno provocou a morte de mais de 18 mil pessoas e foi considerado um dos piores tremores do país. Cerca de 160 mil moradores tiveram de abandonar as casas num raio de 20 quilômetros da usina na época do acidente. Hoje, moradores da região fizeram uma manifestação contra a reativação da usina. De volta ao Brasil, um jovem morreu no interior de São Paulo enquanto participava da comemoração do título do Corinthians na Copa do Brasil. Thales Henrique Cristiano, de 21 anos, foi baleado nas costas quando pilotava uma moto em uma avenida na cidade de Tupã. Ele participava da festa pela vitória do Corinthians e foi levado em estado grave para um hospital, mas não resistiu. Uma criança de 10 anos que estava em uma praça também foi atingida pelos disparos e ficou ferida na perna. Ninguém foi preso. O atacante Neymar passou por uma cirurgia no joelho esquerdo em Minas Gerais. O craque do Santos já deixou o hospital e iniciou o processo de recuperação. Neymar deixou o hospital neste carro cinza pouco depois das 2 da tarde, sem falar com a imprensa. Horas antes da cirurgia, o atacante publicou uma foto da viagem para Belo Horizonte e esta outra já internado. O jogador do Santos operou o joelho esquerdo com o médico do Atlético Mineiro e da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Em nota, a equipe médica informou que a cirurgia foi um sucesso e o atacante está bem. Neymar passou por uma artroscopia para o tratamento de uma lesão no menisco. Ainda de acordo com o hospital, o processo de reabilitação do jogador já começou. Esse tipo de procedimento ele é muito mais rápido, então ele deve estar voltando jogando cerca de 30 a 45 dias já de forma normal. Neymar jogou as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro no sacrifício. Mesmo assim, foi decisivo para que o Santos escapasse do rebaixamento. Foram 4 gols em 3 jogos. Apesar do sucesso no fim da temporada, o ano da volta ao Peixe foi irregular. O camisa 10 sofreu 4 lesões e precisou de ajuda psicológica. A expectativa agora é para a renovação de contrato do atacante com o Santos. O acordo por mais 6 meses até a Copa do Mundo deve ser anunciado ainda este ano. O ponto crucial
O Neymar está feliz e o Santos está feliz. As coisas vão acontecer, tudo no seu tempo. Primeiro, cuidar da saúde, cuidar dele, e ele está bem para o ano de 2026. O Grêmio apresentou o novo técnico, o português Luiz Castro. O novo treinador chegou ontem a Porto Alegre para um contrato de 2 anos, junto com uma comissão técnica com 6 profissionais. Luiz Castro conheceu o centro de treinamento do clube, elogiou o projeto do Grêmio e prometeu colocar o time entre os protagonistas do futebol brasileiro. Que jogadores temos? Temos estes. Que base temos? Temos estes. O que é que o mercado nos pode dar? Pode-nos dar isto. Então, juntando isto tudo, vamos fazer uma equipa que possa competir de forma a nos deixar a todos satisfeitos. Qual é a principal missão do treinador e da administração? Deixar a torcida feliz. Essa é a segunda passagem de Luiz Castro pelo futebol brasileiro. A primeira foi dirigindo o Botafogo entre 2022 e 2023. Luiz Castro, que era nome pretendido por muitos dos grandes clubes brasileiros, inclusive o Botafogo chegou a cogitar o retorno dele. O Grêmio faz, sem dúvida nenhuma, uma ótima contratação. Quem também está com um técnico novo é exatamente o Botafogo. O clube anunciou o acerto com o argentino Martín Anselmi por 2 anos. O trabalho mais recente do treinador foi à frente do Porto, de Portugal. E eu fico por aqui. Cris, Edu. Obrigada, querido. A Itália multou a Apple em quase 650 milhões de reais por violar políticas de concorrência. O órgão regulador italiano mira a ferramenta que permite que os usuários escolham se querem ou não que os aplicativos rastreiem as atividades na internet. Para as autoridades da Itália, o mecanismo viola o regulamento europeu, já que a medida foi imposta de maneira unilateral pela Apple a desenvolvedores externos. O recurso também cria mais barreiras para que aplicativos obtenham dados personalizados dos clientes, dificultando a geração de receita com publicidade. A Big Tech dos Estados Unidos declarou que vai recorrer e defendeu as regras de privacidade da empresa. O funcionário ou um funcionário do Palácio do Eliseu, residência oficial do presidente da França, foi preso acusado de roubar prataria e porcelanas. O funcionário teria retirado itens valiosos, alguns considerados patrimônio, e tentado vendê-los na internet. Peritos recuperaram cerca de 100 peças, incluindo porcelanas, taças e utensílios de cobre avaliados em cerca de R$200 mil. O suspeito e mais 2 pessoas envolvidas devem ser julgados em fevereiro. A falta de oxigenação no cérebro está entre as principais causas da morte de recém-nascidos em todo o mundo. Mas a ciência já chega com a solução, não é, Edu? Vamos falar disso, Cris. Para diminuir os riscos, evitar sequelas graves, tem um sistema agora que usa inteligência artificial e foi desenvolvido justamente para monitorar os bebês nas UTIs neonatais da capital paulista. A passos lentos e ainda um pouco desajeitados, a Mariana atravessa o corredor por onde já foi carregada às pressas pelos médicos. Com dificuldades para respirar, ela precisou ser entubada logo nos primeiros segundos de vida. Ela já foi entubada lá na sala de parto e quando a médica fala pra gente, olha, pai, sua filha não tá respirando, não tá bem, por isso que a gente entubou ela vai ter que ser encaminhada pra UTI. O protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria determina que todo recém-nascido com asfixia perinatal deve receber oxigenação imediatamente e, se necessário, fazer o tratamento com a diminuição da temperatura corporal para proteger o cérebro. A temperatura normal corpórea de um ser humano é 36,5 graus. A gente diminui a temperatura do bebê para 33 a 34 graus. Isso faz com que haja menos edema cerebral. A falta de oxigenação no cérebro é a 3ª causa de morte neonatal no mundo. Também pode deixar sequelas graves, como paralisia cerebral, cegueira, surdez e transtornos neurológicos. Para monitorar os recém-nascidos que sofreram asfixia neonatal, a Prefeitura de São Paulo passou a implantar, de forma pioneira no país, um sistema de UTI neurológica digital.
Com o uso de inteligência artificial, o equipamento identifica irregularidades cerebrais nos pacientes e proporciona uma resposta mais rápida das equipes de emergência, diminuindo assim o risco de sequelas. Esse monitoramento ele permite que seja identificado precocemente e avisado o neonatologista para intervir. Isso é uma segurança para o paciente e é uma segurança para o profissional. As maternidades de 7 hospitais municipais de São Paulo são acompanhadas pelo sistema de monitoramento da Secretaria de Saúde. Tudo é visto e analisado em tempo real aqui desta sala, que fica na Avenida Paulista. Desde maio de 2023, quase 2.000 recém-nascidos foram tratados com base nessas informações. 85% deles receberam alta, sem nenhum tipo de sequela. 80, 90% das vezes que um bebezinho convulsiona, por exemplo, ele não se mexe, ele não pisca o olho, não mexe o dedo. É impossível diagnosticar a menos que a gente faça esse monitoramento. E quando a gente faz esse monitoramento, a gente consegue identificar, entrar em contato ali com a equipe à beira-leito, né, e sugerir, orientar as intervenções mais adequadas. Monitoramento que foi fundamental para salvar a vida da Mariana. Hoje, com 1 ano e 5 meses, ela ainda está aprendendo a andar, mas já caminha com saúde para um futuro cheio de possibilidades. Hoje, ela é uma criança normal, ela é uma criança ativa, ela é uma criança que não tem nenhum problema. O Jornal da Record volta 00:30. As reportagens de hoje você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe e logo após Reis tem Família Record. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite, a gente se vê amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.